Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. Only me. All things are only. It's come to the whole world has become a great deception of what is really true and what's right. Isto acontecerá até que o mundo todo se torne uma grande decepção do que realmente é verdade e do que é certo. See, even in politics and in social affair, in school, in everything, it becomes a deceitfulness. Vem, até mesmo nas ocupações políticas e sociais, na escola, em tudo, se tornará uma falsidade. A young fellow was telling me the other day that he was down to an army camp. Um jovem companheiro estava me dizendo outro dia que ele estava descendo para um acampamento do exército And a young soldier got run over by a tank. His lungs, his stomach, or whatever was punctured. e um soldado jovem colhido por um tanque, seus pulmões, seu estômago, tudo isso estava perfurado. And they went up to the hospital. They had 3 or 4 doctors standing there in line. And everybody standing in line. E eles foram para o hospital. Eles tinham 3 ou 4 médicos lá de pé em fila, e todo mundo de pé em fila. And 2 or 3 soldiers holding their buddy up, and him just barely could breathe. E 2 ou 3 soldados segurando seu amigo em pé, e muito mal podia ele respirar. Every time they breathed, that rib would stick right into his lungs and make him bleeding inwardly. Todas as vezes que ele respirava, a costela espetava diretamente seus pulmões, e aquilo dava uma hemorragia interna nele. And they let that young man stand there in that line, way back in the back of the line, and let some of them guys with nothing but an earache or something go ahead. E eles deixaram aquele jovem lá de pé naquele dia, na fila bem atrás, e deixaram alguns daqueles rapazes irem na frente sem nada, a não ser uma dor de ouvido ou algo. And by the time he got up there, some colonel come in with a little child that had rash. His little boy or girl had rash on his hand. E depois de algum tempo que ele estava ali, um coronel entrou com uma criança que tinha bolhas. Seu filhinho ou filhinha tinha bolhas em sua mão. And they stopped that line to put the colonel's child in, and that boy punctured, dying. E ele parou aquela fila para colocar o filho do coronel dentro. E aquele rapaz sofrendo pontadas, morrendo. There you are. Aqui estamos. Oh, if that colonel would have been a genuine feeling for his brother out there in the line, he'd have said, this kid can wait. Get that man up here quickly. Do something for him. Oh, se aquele coronel tivesse um amor genuíno por seu irmão lá fora na fila, ele teria dito, este garoto pode esperar. Traga aquele homem aqui dentro rapidamente, faça algo por ele. But every man wants to show his authority. Mas cada homem quer mostrar sua autoridade. Now, they're not all like that. No, they're not all like that. Agora, nem todos eles são assim. Não, nem todos eles são assim. But there's too many like that. There's too many of them. It's like that. Mas há também muitos assim. Há muitos deles que são assim. But the man, only thing he was thinking of is his own little boy that had a rash on his hand, and not thinking about that poor boy standing there mashed under a tank, the very tank and maybe the very boy that would save his life someday on the battlefront. Mas o homem, a única coisa que ele estava pensando era em seu próprio filhinho, que tinha bolhas em sua mão, e não pensando a respeito daquele pobre rapaz lá de pé quebrado por um tanque. O próprio tanque, talvez o próprio moço que salvaria
sua vida algum dia na batalha. See, they don't stop to think only for themselves. Bem, eles não param para pensar, mas simplesmente para si mesmos. A thinking man's filter. O filtro do homem que pensa. I looked at it and I thought it's something like the denominations of today, the churches that we have. Olhei naquilo e pensei, é algo como a denominação de hoje, a igreja que possuímos. Each one of them has their own filter. Cada uma delas tem seu próprio filtro. They have their own type of filter. Elas têm seu próprio tipo de filtro. They let just what come in they want to and what not come in. What they filter in and filter out with their own kind of a filter. Eles deixam passar o que desejam e o que não desejam. Eles filtram com sua própria espécie de filtro. They just let so much of the world get in to satisfy the unbelievers that's in there. Eles somente deixam muito do mundo passar para satisfazer os incrédulos que estão lá. They'll take them in no matter what they are if they got money. They'll take them in no matter what they are if they're popular. Eles os tomarão se eles têm dinheiro, não importa o que são. Eles o tomarão, não importa o que sejam, contanto que sejam populares. But there's one thing about it, you can't get in the church of God like that. Mas há uma coisa concernente a isso. Você não pode entrar na igreja de Deus desta maneira. Not the denomination. Now, I mean the real, genuine church of God. Não, a denominação agora. Quero dizer a verdadeira e genuína igreja de Deus. Like the tobacco companies of today, the people that comes into these said churches or denominations, they have a taste. And that taste is the classics of the world. Como as companhias de tabaco de hoje, as pessoas que vêm a estas igrejas ou denominações, elas têm um gosto, e este gosto é clássico do mundo. And each denomination has their own filter. And they filter out all the true Christians that would say amen when he was preaching. E cada denominação tem seu próprio filtro. E eles filtram para fora todos os verdadeiros cristãos que diriam amém quando ele estivesse pregando. And bring in all the bobbed-haired, painted-faced Jezebels that's in the country as long as they are popular. E trazem para dentro todos os cabelos cortados e faces pintadas de Jezabel, as quais estão no país, contanto que eles sejam populares. So-and-so comes to a movie star, a great person. Fulano e fulana, vem a nossa That's the kind of a filter that they use. espécie de filtro que eles usam. Our denomination, so-and-so, the president or the colonel or the somebody belongs to our denomination. Nossa denominação. Fulano, o presidente, ou o coronel, ou alguém pertence à nossa denominação. See what kind of a filter they use? Vem que espécie de filtro eles usam? That filter, of course, is of the world, the people of the world. Aquele filtro, naturalmente, é do mundo. As pessoas mundanas. The people, they know what they want. As pessoas, elas sabem o que querem. So if they have to get what they want, then they'll have to have a certain kind of filter and enough of the world speak to satisfy their worldly taste. Então, se elas têm o que elas querem, então elas terão que ter uma certa espécie de filtro e falar bastante do mundo para satisfazer seus gostos mundanos. A thinking man's filter, a smoking man's taste, O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. a religious world's filter, and a worldly man's taste. Um filtro mundano, religioso e gosto do homem mundano. They want to be religious. Eles querem ser religiosos. They think they must be religious because they have a soul. Eles pensam que devem ser religiosos porque eles têm uma alma. When we first come to this country, you found the Indian worshiping suns and so forth because why? He is a human being. Quando viemos primeiramente a este país, encontramos os índios adorando o sol e assim sucessivamente. Por quê? Ele é um ser humano.
We go back to the far jungles of Africa. We find the natives worshiping something. Why? Voltamos às longínquas selvas africanas, encontramos os nativos adorando algo. Por quê? They're human beings. And they must worship. Eles são seres humanos e eles têm que adorar. So the human being, no matter how fallen he still knows there's something somewhere. Então o ser humano, não importa quão abatido ele esteja, ele continua a saber que há algo em algum lugar. But he's got such a taste for the world that he cannot take the correct filter. Mas ele tem tal gosto pelo mundo que ele não pode tomar o filtro correto. He has to have his own made filter. Ele tem que ter seu filtro feito por si mesmo. Each one making their own kind of filter. Cada um fazendo seu próprio tipo de filtro. Each cigarette company brags on theirs. What they can do, a real filter. This is the best filter, all up front and all like that. Cada companhia de cigarro jactancia-se em que elas podem fazer um verdadeiro filtro. Este é o melhor filtro, o número 1. E todos são assim. Said the taste comes or something from up front. Disse o gosto vem ou algo da parte da frente. Oh, for goodness sake. Oh, pelo amor de Deus. Up front. What's on the back end of it all? Número 1. O que está de trás de tudo isso? Sure ain't a thinking man or a thinking woman. É certo que não é um homem que pensa, uma mulher que pensa. But that's what they say. Just simply deceiving the people. Mas isto é o que eles dizem, é absolutamente para enganar as pessoas. Now we find out of our day that the people has got a taste. Agora encontramos em nossa igreja hoje que as pessoas têm um gosto. And why does a man smoke a cigarette? It's to satisfy a taste. E porque um homem fuma cigarros, é para satisfazer um gosto. What does a woman smoke a cigarette for? Satisfy a taste. Para que uma mulher fuma cigarros? Para satisfazer um gosto. And then if the church is figuring out a religious group, to get people in there, they've got to have a certain kind of a filter to give the people the taste that they want. Então, se a igreja tem calculado um grupo religioso, eles, para obterem as pessoas lá, eles têm que ter um certo tipo de filtro para dar às pessoas o gosto que elas desejam. So if they don't get any taste that they don't want the cigarette. Então, se elas não receberem nenhum gosto que elas querem, elas não querem o cigarro. And if they can't get the taste that they want in religion, they don't take the religion. E se elas não podem obter o gosto que elas desejam na religião, elas não tomarão a religião. Now, just as plain as it can be. Agora, simplesmente, mais claro que pode ser. Women with shorts, bobbed hair, painted faces, sexy dressed. They want that. They love that. As I spoke this morning, last Sunday morning, on that wheel in the middle of the wheel, or that little inside soul, on the inside of the spirit. Como falei no último domingo de manhã, acerca daquele círculo, no meio do círculo, ou aquela pequena alma do lado de dentro, dentro do espírito. How that the spirit on the outside, between the soul and the body, can be absolutely anointed with the Holy Ghost. Como que o espírito do lado de fora, entre a alma e o corpo, pode ser absolutamente ungido com o Espírito Santo. Did you all understand that? Entenderam todos vocês isto? Now to follow that in with the continuity of the message, the God of this world, the anointed one from the last days, that outside, that middle circle. Agora, para seguir aquilo, com a continuação da mensagem, o Deus desta era, os ungidos dos últimos dias, que do lado de fora, aquele círculo do meio. First circle is the human senses. O primeiro círculo é o senso humano. The second circle is the spirit senses.
will, self-will, desire, and so forth. O segundo círculo é o senso do espírito. Vontade, vontade própria, desejo, e assim sucessivamente. But the inside is the soul. That soul was predestinated. Mas o lado de dentro é a alma. Aquela alma foi predestinada. So they can anoint this spirit to make the outside body come in subject to the spirit. Então eles podem ungir esse espírito para fazer o corpo do lado de fora vir a ser um objeto do espírito. But the soul that sinneth, that soul shall die. Mas a alma que pecar morrerá. The soul that rejects in unbelief the word of God, which it is a part of, that soul shall eternally, has always. A alma que rejeita em incredulidade a palavra de Deus, da qual faz parte, aquela alma eternamente, sempre. I believe in an eternal death, same as I believe in an eternal heaven, but not an eternal hell. Eu creio na morte eterna, assim como creio no céu eterno, mas não no inferno eterno. There's no such a thing as eternal hell. Não há tal coisa como o inferno eterno. Amen. There is an eternal death for the people that are, Há uma morte eterna para as pessoas que são, many of them religious. In the world today has always been dead. muitos deles, no mundo religioso de hoje, sempre foram mortos. The woman that liveth in pleasure with her bobbed hair and painted face is dead while she is alive. A mulher que vive em deleite, com seu cabelo cortado e face pintada, está morta enquanto está viva. The Bible said so. See? A Bíblia diz assim, vem. See, she may be religious, but she never was saved. Vê? Ela pode ser religiosa, mas ela nunca foi salva. She's got an outward motion. Ela tem gestos exteriores. She might sing in the choir, or she might dance in the Spirit. She might speak in tongues and have all the manifestations of the Spirit. Ela pode cantar em um coral, ou ela pode dançar em espírito. Ela pode falar em línguas e ter todas as manifestações do espírito. But unless that soul on the inside is God's daughter, see, she's gone. No matter what she does. Mas a não ser que aquela alma dentro seja uma filha de Deus, vem, ela está aniquilada, não importa o que ela faça. Israel is all outwardly, spiritually, all filled with God's goodness and how they reverence God and so forth. But that didn't work. Israel era extremamente espiritual. Todos repletos da bondade de Deus, reverenciavam a Deus e assim sucessivamente. Mas aquilo não deu certo. The inside of them couldn't recognize the Word itself. O que estava dentro deles não pôde reconhecer a palavra em si mesma. But when you're born of the Spirit of God, then you are a son of God, and you always was a son of God, and you always will be a son of God. Mas quando você é nascido do Espírito de Deus, então você será um filho de Deus. Você sempre foi um filho de Deus. Você sempre será um filho de Deus. No way to separate it because you have eternal life. Não há maneira nenhuma de separar isto, porque isto você possui a vida eterna. And eternal never did begin, neither will it ever end. E o eterno nunca começou, nem começará e nem findará. Oh, for the grace of God, that He'd give us understanding of such great mysteries, as Paul spoke here further on down in Ephesians, speaking of the husband and wife, and said, this is a mystery. How the women should be in respect to their husband. Oh, os mistérios. Como Paulo falou lá em Efésios, falando a respeito do marido e da esposa, e disse, isto é um mistério.
como deve ser a mulher em relação a seu marido. Even the second place, I believe it is in the entire Bible, that reverence is ever spoke to. Mesmo no segundo lugar, creio que sim, em toda a Bíblia aquela reverência foi sempre citada. Said the women, seeing she reverenced her husband. Reverence her husband. Disse, a mulher reverencia seu marido. Reverencie seu marido. Then a husband ought to live such a life before his wife that his wife could reverence him as the Son of God. Então o marido deve viver perante sua esposa tal vida que sua mulher possa reverenciá-lo como um filho de Deus. And if he doesn't live that kind of life, well then of course she wouldn't reverence him because she knows what he's made of. E se ele não viver esse tipo de vida, bem, então naturalmente ela não o reverencia, porque ela sabe de que ele é formado. But when it is a man that is reverent, reverent, clean with his wife and before his family, a real servant of God. Mas quando é um homem, que é um homem reverente e limpo com sua esposa e perante sua família, um verdadeiro servo de Deus, then the women, children, all should respect that servant of God with reverence. então a mulher, crianças, todos devem respeitar aquele servo de Deus com reverência. Notice, now, women, they want to have bobbed hair. Observem agora, mulher. Elas querem os cabelos cortados. They want to wear shorts, paint, makeup. Elas querem usar shorts, pintura, maquilagem. These little bikinis and things that they wear nowadays, they want to do it, and yet they want to go to church. Esses pequenos biquínis e coisas que elas usam nestes dias, elas desejam fazer isto e ainda elas querem ir à igreja. You see that anointing upon the spirit, not upon the soul. See? Você vê aquela unção sobre o espírito, não sobre a alma, vem? Says, wants to be a Christian and also do these things, and the pastor says it's okay. Dizem, querem ser cristãos e fazerem também estas coisas. E o pastor diz que está certo. Then if he says it's okay, you can be a member, your name can be on my church book here, it's okay. Então, se ele diz que está certo, você pode ser um membro. Seu nome pode estar no livro da igreja daqui, está certo? Then he's given her his denominational filter to suit a worldly woman's taste. Então ele está dando a ela seu filtro denominacional para satisfazer o gosto de uma mulher mundana. She loves the world. She likes the taste of it. Ela ama o mundo. Ela gosta do gosto dela. So he's got a filter for her. But she's a long ways to being a thinking woman. Então ela tem o filtro para ela, mas ela está muito longe de ser uma mulher que pensa. But there you are. Mas aqui estamos. That's where I found this text. Aqui está onde encontro este texto. No, she isn't a thinking woman. Não, ela não é uma mulher que pensa. If she was thinking, she'd know the church isn't going to judge her at the last day. Se ela estivesse pensando, ela saberia que a igreja não irá julgá-la no último dia. The church is judging her now by her membership, her loyalty to the circles that she belongs to in the societies. A igreja a está julgando agora através de sua qualidade de membro, sua fidelidade aos círculos e à sociedade que ela pertence. They're judging her now by that. Ela está julgando agora através disto. But God's going to judge her at the last day. Mas Deus irá julgá-la no último dia. So she isn't thinking. Então ela não está pensando. Just like the man that's smoking. He loves the cigarette so well until his thinking faculties has become numbed with nicotine. Igualmente ao homem que fuma. Ele ama o cigarro,
tanto que suas faculdades que pensam se tornarão paralisadas com a nicotina. And the woman's desires have so numbed her thinking faculties until she'll do these things that's evil in the sight of the Lord. E os desejos das mulheres têm paralisado tanto suas faculdades de pensamento que elas farão estas coisas que são malignas no ponto de vista do Senhor. Because she wants to do it, it satisfies a worldly woman's taste. Porque ela quer fazer isto. Isso satisfaz o gosto de uma mulher mundana. So she takes a worldly church's filter. Então ela toma o filtro da igreja mundana. She goes right through it fine. Nothing to bother. Shows. Ela passa por isto perfeitamente. Nada perturba. Mostra. Now we see that if that is truth. Agora, vemos lá que aquilo é verdade. The pastor says that's all right. We don't condemn the women of doing that. It's all right. O pastor diz, isto está certo. Não condenamos as mulheres por fazerem isto. There's no sin in it. That's through his filter. Não tem importância. Há bastante pecado nisto. Isto é através de seu filtro. Shows that they went through a theological filter. Mostra que eles passaram por um filtro teológico. And they got a theological taste. And they had a theological taste. E eles tinham um gosto teológico. But it certainly didn't go through God's filter. No, sir. Mas certamente isto não passou pelo filtro de Deus. Não, Senhor. Now, if there is a theological filter for the theological thinker, and there is a church filter for the church thinker, a cigarette filter for the cigarette thinker, there's got to be a real filter somewhere for the real thinker. Agora, se lá está o filtro teológico para um pensador teológico, e lá está um filtro da igreja para a igreja pensadora, o filtro do cigarro para um pensador, que tem que haver algum lugar, um verdadeiro filtro para um verdadeiro pensador. And God has a filter, and that's His Word. E Deus tem um filtro, e este é a sua palavra. It's a separator for us, the waters of separation for sin. É um separador, pois é a água de separação do pecado. Now that's the thinking man or the holy man's taste. Agora, este é o homem que pensa, ou o gosto do homem santo. And if a man goes through this kind of a filter of the world, he's got a worldly taste. Se o homem vai através destas espécies de filtros do mundo, ele tem o gosto mundano. And like the tobacco company, he gets more members in his church by pushing them through this filter. E como a companhia de tabaco, ele consegue mais membros em sua igreja através deste filtro. If you say there's more women goes to church than there is men. Você diz, há mais mulheres que vão à igreja do que homens. That may be so. Isto pode ser. That may be also true when she can go and do anything she wants to. Agora, isto também pode ser verdade quando ela pode ir e fazer tudo o que ela quer. That's right. Isto é certo. She'll join up with anything. But she went through that church filter. Ela se regozijará com qualquer coisa. Mas ela passou por aquele filtro da igreja. If she went through God's filter, she'd come out different from that. See? Se ela passar pelo filtro de Deus, ela sairá diferente daquilo, vem? She couldn't go through God's filter and come out with bobbed hair. Ela não pode passar pelo filtro de Deus e sair com o cabelo cortado. She just can't do it. Ela simplesmente não pode fazer isso. Now, this is going to be a little bitter maybe to somebody. Agora, isso ficará um pouquinho amargoso, talvez, para alguém. But when she started through God's filter, and it says in there for them not to cut their hair, then what? She lodges on the other side. Mas quando ela começa a passar pelo filtro de Deus, e ele diz lá para elas não cortarem seus cabelos, então o quê? Ela se coloca do outro lado. If it said it's a sin for a woman to do such, and she's dishonorable to do such. Se ele diz que é pecado para a mulher fazer tal coisa, If she wants, she says, well, she's got to have her hair cut, so then shave it off then.
se ela quiser. Ele disse, bem, ela tem que ter seu cabelo cortado. Disse, então raspe-o. And said, we know that that's a shame for a woman to have a head shorn, said then let her have her head covered. E disse, nós sabemos que é uma vergonha para a mulher ter a cabeça tosquiada. Disse, então que tenha sua cabeça coberta. And her hair is her covering, not a hat, lady. E o cabelo dela é sua cobertura, não o chapéu, não senhora. Her hair is her covering, the Bible says. O cabelo dela é sua cobertura, diz a Bíblia. Shows she's a Nazarite unto the Lord. Mostra que ela é um nazireu perante o Senhor. Long hair to a woman means a Nazarite to the Lord. O cabelo comprido para a mulher significa um nazireu para o Senhor. Now, we find that that's true. Agora encontramos que isto é verdade. But we find if the thinking man, so-called in the world, can smoke and still get his taste, he ought to have sense enough to know he's getting tar from the tobacco. Mas encontramos que se o homem que pensa, assim chamado, no mundo pode fumar e continuar a conseguir seu gosto, ele deve ter bastante senso para saber que ele está obtendo o alcatrão do tabaco. But only what it's done is to sell him more, make him buy more cigarettes. Mas o que isto faz é mais venda, é fazer com que comprem mais cigarros. And the church filter gets the membership and things like that. When they let them get through with anything and it still belongs to the church, they get more members. E o filtro da igreja tem seus membros e coisas parecidas quando elas deixam passar com qualquer coisa e continuam a pertencer à igreja. Eles têm mais membros. What if we went to the churches tonight and filtered everybody out besides those who were genuine word-born Christians? O que seria se fôssemos às igrejas nesta noite que filtraram todos para fora, a não ser aqueles que eram genuínos cristãos nascidos na palavra? There'll be many a blank sermon up against the wall tonight. It's true. Lá estariam muitas folhas de sermões pregadas na parede nesta noite. Verdade? Because it went through the filter. Porque passaram por um filtro. And if I've got one desire in my heart, and I hope that everybody listening to me has the same thing, God, take me through your filter. E se há um desejo em meu coração, e espero que todos que estão me ouvindo tenham a mesma coisa, Deus, passe-me por seu filtro. As David said, try me and prove me and see if there be any evil in me. Then take it out, Lord. Como Davi disse, sonda-me, ó Deus, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. I want God's filter. Vem, eu quero o filtro de Deus. Don't care what the world does, what the church has. Não importa o que o mundo faça, o que a igreja possua. I want to be a thinking man. To think who I'm going to be standing by one of these days for judgment. Eu quero ser um homem que pensa, para pensar ao lado de quem estarei, de pé em algum desses dias para o julgamento. Notice, the tobacco company does it to sell more cigarettes. The church does it to get more members. Observem, a companhia de cigarros faz isto para vender mais cigarros. A igreja faz isto para conseguir mais membros. A woman with short hair, wearing shorts, will be caught in God's filter. A mulher com os cabelos curtos, usando shorts, seria detida no filtro de Deus. She could not go through it with short hair because the Bible said she shouldn't do it. Ela não poderia passar por ele com o cabelo cortado, porque a Bíblia diz que ela não deveria fazer aquilo. She dishonors her head when she does it. Ela desonra sua cabeça quando ela faz isso. We should do it. Nós deveríamos saber disso. But she goes right through the church, all right. All the rest of them. Mas ela vai diretamente à igreja, muito bem, todo o resto delas. I stand sometimes not disregarding anybody. Às vezes eu sofro, não desconsiderando a ninguém. I'll never speak personally about any person, but it's sin in the church. You bear me record of that. Eu nunca falo pessoalmente a respeito de qualquer pessoa, mas é o pecado na igreja. Você me é testemunha disso.
I didn't say Miss So-and-so is so-and-so, or Mr. So-and-so, or Reverend so-and-so is so-and-so. No, sir. Eu não disse senhorita fulana isto e aquilo, ou senhor fulano, ou reverendo fulano é isto e aquilo. Não, senhor. I say sin is sin. Eu digo pecado é pecado. If it's in my family, it's in me, it's in whoever it is, it's still sin. E se for minha família, ou seja quem quer que for, continua sendo pecado. Not as an individual, I don't speak against individuals. Não conforme um indivíduo. Eu não falo contra indivíduos. I speak against sin. Eu falo contra o pecado. I don't care if it's me or whoever it is. Starts through God's filter, any sin will stop you right there. E não me importa se é em mim ou quem quer que seja. Tem que começar a passar pelo filtro de Deus. Qualquer pecado te fará parar lá. Notice, Observem. but the woman who wants to have short hair and wear shorts or wear paint and anything, she can go right through a Pentecostal filter just as easy as pie. Mas a mulher que deseja ter o cabelo curto e usar shorts ou usar pintura e qualquer coisa, ela pode passar diretamente através do filtro pentecostal tão facilmente quanto uma torta. Nothing about it. Right into death. Nada quanto a isso, diretamente à morte. Because she said, well, there's no harm in that. Porque ela disse, bem, não há mal nisto. If you love the world or the things of the world, it's because the love of God's not even in you. Se você ama o mundo e as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está em você. Down through the Spirit, then, she can pull down into her soul things that isn't of God and against God's Word, if that's a taste in the soul. Então, através deste Espírito, ela pode fazer descer em sua alma coisas que não são de Deus e contra a palavra de Deus, se aquilo é o gosto da alma. It can come through the taste, see, taste. Pode vir através do gosto. Vem, gosto. It can come through the think, through the reasoning. There's no harm in it. I have taste, I have feelings, I have a feeling that this is all right. Pode vir através do pensamento, através do raciocínio. Não há mal nisso. Tenho gosto, tenho sentimentos, tenho a impressão que isso não faz mal. She come right on down through that and right into her soul, if her soul is of that type. Ela vem diretamente através daquilo e diretamente em sua alma, se sua alma é daquela espécie. Shows that she isn't drawn through God's filter. Mostra que ela não está saindo do filtro de Deus. But if she's got bobbed hair, wearing makeup, shorts, pants, looks like man, all these slacks, whatever what they call them. Mas se ela possui o cabelo cortado, usando pinturas, shorts, calças esportes, parecendo homem, todas estas calças compridas, ou seja lá o que for que elas chamam, saying those kind of things and doing those things and living for the world, she'll stop. She can't get through there. falando esta classe de coisas e fazendo estas coisas e vivendo para o mundo, ela irá parar. Ela não pode passar através daquilo. No, sir. It'll stop her at the beginning. Não, senhor. Isto fará com que ela pare no começo. Notice, a man looking at her pretty red lips and painted face and shorts and bikinis and every what she's got. Observem, um homem olhando para os lábios bonitos e vermelhos dela, e face pintada, com shorts e biquínis, ou seja o que for que ela use. A real thinking man won't look at her. Um verdadeiro homem que pensa, não quer olhar para ela. Now, a man that's a church member will look at her, admire. Agora, um homem que é um membro de igreja, a olhará e a admirará. But I don't care how she looks to the eye, a thinking man will turn his head. Mas não me importa o que ela pareça aos olhos, um homem que pensa voltará sua cabeça. Why? Por quê? He's been through God's filter, and he knows to look upon her as adultery in his heart. Ele tem passado através do filtro de Deus e ele sabe que
O olhar para ela é um adultério em seu coração. He don't think she's pretty. Ele não pensa que ela é bonita. Say, isn't she a pretty thing? Not to him it isn't. Diz, não é ela uma coisinha linda? Não, para ele não é. She's a filthy-looking, miserable Jezebel witch. To a thinking man. Ela tem uma aparência de imundície, Jezabel miserável, desgraçada para um homem que pensa. A son of God looks up on her with shame that he even belongs to the family she belongs to. Um filho de Deus olha nela com vergonha até mesmo dele pertencer à família que ela pertence. That's right. Isso é certo. How could that be my sister and act like that? See? Como poderia aquilo ser minha irmã e agir daquela maneira? Veio. She pulled through one filter and he come through another. Ela é atraída por um filtro e ele por outro. You won't think she's pretty. Not at all. Ele não pensa que ela é bonita, de maneira alguma. That's not beauty to a real man of God. Aquilo não é beleza para um verdadeiro homem de Deus. Remember, one time before the blood of Jesus Christ become the filters we'll get to in a few minutes, the sons of God looked upon the daughters of man if they were fair and taken unto them wives. Recordem, uma vez antes que o sangue de Jesus Cristo se torne o filtro, entraremos nisto em poucos minutos. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e viram que elas eram formosas e as tomaram para si como mulheres. God never did forgive it. Deus nunca se esqueceu disto. Again it happened in the march of Israel, and God never did forget it, and every one of them perished. Isto aconteceu outra vez em marcha a Israel, e Deus nunca esqueceu disto. E cada um deles pereceu. A thinking man's filter. O filtro do homem que pensa. I come out of the meeting here, there's a little Ricky standing back here behind the church one night, said to me about 3 or 4 years ago, said, the reason you say that, you're an old man. Venho de uma conferência aqui. Lá estava o pequeno Ricky, de pé, lá atrás da igreja, certa noite. Disse para mim, cerca de 3 ou 4 anos atrás, disse, a razão pela qual você diz isto é porque você é um velho. Said, I think they look nice. Ele disse, eu penso que elas são lindas. I said, I can imagine that. Eu disse, eu posso imaginar isso. From just the looks of him, you tell what he looked like. Somente pela aparência dele, você pode dizer o que parecia. I said, let me tell you something, how old are you? Eu disse, deixe-me lhe dizer algo. Qual é a sua idade? About 30 years old. Cerca de 30 anos de idade. I said, when I was 15 years younger than you, I thought the same thing. Eu disse, quando eu era 15 anos mais novo que você, eu pensava a mesma coisa. Right? It's still filth. Certo? Continua imundície. A thinking man's filter. O filtro do homem que pensa. Now notice, if he has been his mind filtered to the Word of God, God's filter, he won't look upon her. E observem, se ele tem sido sua mente filtrada através da palavra de Deus, o filtro de Deus, ele não olhará para ela. He won't think she's pretty. He'll think she's a Jezebel. Ele não pensará que ela é bonita, ele pensará que ela é uma Jezabel. He'll think behind those red lips is poison fangs that would sting him. Ele pensará que de trás daqueles lábios vermelhos há dentes de veneno que o ferirão. And the Bible said her gates is the gates of hell, and a man walks into them like an ox going to his slaughter. E a Bíblia diz, suas portas são portas do inferno, e o homem que passa por elas como o boi vai para o matador. There's a thinking man. Filter. Há um filtro do homem que pensa. What do you desire? O que você deseja? When the woman comes down the street dressed like that, and you, man, turn your head, gaze around like that, you're not using a thinking man's filter. Quando uma mulher vem descendo a rua vestida daquela maneira, e você, homem, vira sua cabeça e fica olhando fixamente desta maneira, você não está usando o filtro do homem que pensa.
Because when you do that, you're committing adultery. Porque quando você faz isto, você está cometendo adultério. For the filter said, whosoever looketh upon a woman to lust after her, hath committed adultery with her already. Pois o filtro diz, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela. Turn your head, thinking man. Vire sua cabeça, homem que pensa. Get away from her. Afasta-te dela. She's not pretty, she's a serpent. Ela não é bonita, ela é uma serpente. It's right, twists like one, acts like one, stings like one. Isto é certo. Torce-se como ela, age como ela, pica como ela. Keep her away from her. Afasta-te dela. Oh yes, the Word of God is the thinking man's filter. Oh, sim, a palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. Anyone knows that. That's what your soul is filtered through, the Word of God. Qualquer um sabe disto, através do que sua alma é filtrada da palavra de Deus. And it makes, when you come to God, E ela faz, quando você vem através de Deus, when a thinking man comes through God's filter, it gives him a holy man's taste. quando o homem que pensa passa pelo filtro de Deus, dá a ele o gosto de um homem santo. Right. Isto é certo. When you come through God's filter, then your taste is a holy man's taste. Quando você passa através do filtro de Deus, então seu gosto será o gosto de um homem santo. It makes a righteous man's taste. Isto faz o gosto de um homem justo. The slogan certainly is okay. Certamente o slogan estará correto. Now we find out how this was done in a type. In Israel for the congregation of Israel only. Agora encontramos como isto foi feito como um tipo em Israel, somente para a congregação de Israel. That's the reason speaking this now. If ministers disagree on anything that's said, Esta é a razão de falar isto agora. Se os ministros discordarem em qualquer coisa que foi dita, this is for my congregation that the Lord's given me to preach to. isto é para a minha congregação, que o Senhor tem me dado para pregar. Notice, in Exodus 19, I want you to read it when you go home, when you have more time. Observem em Êxodo 19. Quero que vocês leiam isto quando vocês voltarem para casa e tiverem mais tempo. Notice, when Israel had committed a sin, first they took a red heifer, which had never had a yoke on her neck. Observem, quando Israel havia cometido pecado, primeiro eles haviam tomado uma novilha vermelha, a qual nunca havia tido uma canga sobre o seu pescoço. That means she never was yoked up with anything. Aquilo significava que ela nunca foi subjugada com nada. And she had to be red. E ela tinha que ser vermelha. The color red is an atonement color. A cor vermelha é uma cor expiatória. You know, science knows that if you take red and look through red to red, it's white. Você sabia? A ciência sabe, se você toma o vermelho e olha através do vermelho para o vermelho, fica branco. Look through red at red, it's white. Olha através do vermelho para o vermelho, é branco. He looks through the red blood of the Lord Jesus and our red sins become as white as snow. Red to red. Ele olha através do sangue do Senhor Jesus e nossos pecados vermelhos tornam-se brancos como a neve. Vermelho através do vermelho. And the heifer was killed in the evening time by the whole congregation of Israel. E a novilha era morta, e ao entardecer através de toda a congregação de Israel, And there was put 7 stripes of her blood upon the door, where the whole congregation had to enter. e lá eram colocadas 7 listas de seu sangue sobre a porta, onde toda a congregação haveria de entrar. Type of the 7 church ages by the blood. Um tipo das 7 eras da igreja através do sangue. And then her body was taken and burnt. Então seu corpo era tomado e queimado. It was burnt with the hoof, with the skin, with the intestines, with the dung. Era queimado com os cascos,
com a pele, com os intestinos, com o excremento. Everything was burnt together, Tudo era queimado junto. and it had to be picked up by a clean man. And had to be put in a clean place outside the congregation. E ela havia de ser apanhada através de um homem limpo e havia de colocá-la em um lugar limpo, fora da congregação. Therefore, if Israel could only see the type, Portanto, se Israel simplesmente pudesse ver o tipo, this Word of God must not be handled by dirty hands of unbelief. esta palavra de Deus não deve ser carregada por mãos sujas de incrédulos. It's got to be a clean man. Tem que ser um homem puro. And if he's clean, he had to come through God's filter. Se ele é puro, ele tem que passar através do filtro de Deus. A clean man, clean hands, and had to be kept in a clean place. Um homem puro, de mãos puras. E ela tem que ser guardada em um lugar limpo. Not a place where Jezebels and Rickies and everything partaken. Não lugares onde Jezabéis e Riques e tudo mais tornam parte. Take the communion and things when they're running around with wives and husbands and all kinds of filth. Ou tomam parte, tomando a ceia e coisas, enquanto eles estão comendo por aí com esposas e maridos, e todas as espécies de imundícies, Going to dances and parties and wearing bobbed hair and shorts and everything else and calling themselves Christians. indo a bailes e festas e com cabelos cortados, usando shorts e tudo mais, e chamam-se a si mesmos de cristãos. It's to be kept in a clean place and handled with clean hands. Ela tem que ser guardada em um lugar limpo e carregada por mãos limpas. And then, when Israel sinned and recognized that they had done wrong, Então, quando Israel pecou e reconheceu que eles haviam errado, then they were sprinkled with these ashes of this heifer upon them, então as cinzas da novilha eram jogadas sobre eles. and that was a water of separation, of purification for sin. E aquilo era a água da separação, a purificação para pecados. Notice, there it is. Observem, está aqui. And when Israel, before they could come into fellowship in the worship, they had to first pass through the waters of separation. E quando Israel, antes que eles pudessem vir em companheirismo e adoração, eles tinham primeiro que passar através das águas da separação. Justification by faith cometh by hearing, hearing the word. Justificação pela fé. A fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Then they entered into the congregation under those 7 stripes of blood to show that something died and went before them for their sin. Então eles entravam na congregação sob aquelas 7 listas, o sangue, para mostrar que algo morreu e foi por eles para seus pecados. They were separated by hearing the word, the waters of separation, then entered into fellowship. Eles estavam separados pelo ouvir da palavra, as águas de separação. Então entravam em comum. The only place that God met a man was behind that order. O único lugar onde Deus encontrava com o homem era através daquela ordem. He wouldn't meet him anywhere else. Ele não o encontraria em nenhum lugar mais. He had to come behind that order. Ele tinha que vir através daquela ordem. God only met Israel in one place. Deus só encontrou Israel em um lugar. And God only meets you today in one place. That's in Jesus Christ. E Deus só te encontra hoje em um lugar. E este é em Jesus Cristo. And He is the Word, the waters of separation. E Ele é a palavra, as águas da separação. And His blood was shed for all 7 church ages. E seu sangue foi vertido por todas as 7 eras da igreja. And then by the Holy Spirit, we enter into that fellowship, which is only given to the church. Então, através do Espírito Santo, entramos naquela comunhão, a qual é dada somente à igreja.
Oh, how great He is. Oh, quão grande Ele é! Also, now we want to look at Ephesians 5:26. Said, it is the washing of the water by the Word. Waters of separation. Também queremos olhar agora em Efésios 5:26. Diz ser a lavagem da água pela palavra, as águas de separação. What does it do? O que faz ela? Then the filter of God is the Word. Então o filtro de Deus é a palavra. Waters of separation, washing of the waters of separation by the Word. God's filter. Águas de separação, lavagem das águas da separação através da palavra, o filtro de Deus. Then you can come into Christ through a church filter. Então você não pode vir a Cristo através do filtro da igreja. You cannot come by denominational filter or a creed filter. Você não pode vir através de um filtro denominacional ou um filtro de credos. There's only one filter that you can enter into that holy place. That's through the washing of the water by the Word. Há somente um filtro pelo qual você pode entrar naquele lugar santo. Este é através da lavagem da água pela palavra. The Word of God is a thinking man's filter. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. The church will judge you here whether you're a good member or not. A igreja te julgará aqui se você é um bom membro ou não. They'll give you a good funeral and half-mast the flag at your death. Send great wreaths of flowers and do everything for you. Eles te darão um bom funeral e hastearão a bandeira a meio pau em sua morte. Enviarão grandes coroas de flores e farão tudo para você. But when it comes down to your soul facing God, it's got to have eternal life. Mas quando isso desce a sua alma encarando Deus, tem que ter a vida eterna. And if it's an eternal life, it's part of the Word. E se é uma vida eterna, é parte da palavra. And as my own word cannot deny my own hand, cannot deny my hand. E como minha própria palavra não pode negar, minha própria mão não pode rejeitar minha mão, My own eyes cannot deny my hand, or my foot, or my toe, or any part of me. meus próprios olhos não podem rejeitar as mãos, os meus pés, os meus dentes, ou qualquer parte de mim. It cannot deny it. Eles não podem rejeitar isto. And neither can a man that's part of the Word of God or a woman deny one part of the Word of God. E nem pode o homem que é parte da palavra de Deus, ou a mulher, rejeitar uma parte da palavra de Deus. Then women, when you think you can have bobbed hair and come in the presence of God, you're wrong. Então a mulher, quando pensa que você pode ter o cabelo cortado e vir na presença de Deus, você está errada. You see it? You're wrong. You can't come through God's filter, or you're washed by the water of the Word. Você não pode passar através do filtro de Deus, onde você é lavado pela água da palavra. Then you enter into the fellowship. Então, entra em comunhão. You think you are, but you can't be until you come through the Word. And every little spot, every little word of God. Você pensa que você está, mas você não pode estar até que você passe pela palavra. E em cada manchinha, cada pequena palavra de Deus, Man shall not live by bread alone, but by every word. não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. It's got to come through that filtration. Coming through. Isto tem que ser através daquela filtração, filtrando. And that gives a righteous man's taste, because that's what he's looking for. Looking for something to cleanse him. E aquilo dá o gosto do homem justo, porque aquilo é o que ele está procurando. Procurando algo para limpá-lo. The Word of God is a thinking man's filter, and it makes a righteous man's taste. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa, e ela faz o gosto do homem justo. We know that truth. Sabemos que isto é verdade. Filters all the sin of unbelief out. Filtra todos os pecados do incrédulo.
There's no more disbelief when you come through the filter, because it is the true believer's taste. Não há mais incredulidade quando você passa pelo filtro, porque é o gosto do crente verdadeiro. The